Olá, minhas amadas, bem-vindas. Vamos hoje começar a estudar então Lucas e vamos fazer o capítulo 1 inteiro, apesar dele ser grande. Vou explicar na sequência aí para vocês. Bora começar? Vamos lá então. Eu estou há uns dias atrasada com a... Deixei para passar limpo, né? Depois, e ó, tô com várias para passar limpo. Mas vamos lá. Logo, logo vocês veem a fotinho lá. Vamos ver se eu faço hoje à tarde ainda. Então, no último vídeo eu expliquei um pouco, né, sobre quem era Lucas. E não vou voltar no assunto. Quem não viu tem que assistir a explanação 28, a anterior, que é o último capítulo de Marcos. E hoje, então, a gente vai começar Lucas. Vamos fazer o capítulo 1 todinho. Porém, o capítulo 1 quase que inteirinho, na minha opinião, ele se encaixa na história. São atos comuns da vida, as histórias, né, do que aconteciam, né, profecias. Mas a gente consegue tirar algumas coisas dessa história para a nossa vida, né, para o dia a dia que a gente vai conversando agora aos pouquinhos, então, enquanto a gente vai lendo. Lucas, então, escreveu para o Teófilo. Então, ele diz assim, ó: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então, Lucas, ele não conheceu Jesus, né? E ele escreveu com base no que ele aprendeu com os discípulos mesmo. Bom, continuando. Mas essa história está mais detalhada no vídeo anterior, beleza? Então, aqui ele fala sobre o nascimento de João Batista. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Araão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, o que está
sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer. Porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Vamos parar aqui, que é a história então da Isabel, né, e do Zacarias, pais do João Batista. Então a gente leu do 1 ao 25. Uma coisa que eu quis trazer dessa parte da leitura para vocês é a questão de que Zacarias e a esposa foram escolhidos, né, porque eles eram justos aos olhos de Deus, né? Cumpriam a palavra segundo, né, seguindo realmente, né, os ensinamentos de Deus. E por isso eles foram escolhidos, né, para receber João Batista. Porém, vocês veem que apesar de todo o conhecimento, Zacarias era sacerdote, eles eram justos na prática da vida deles, né? Tanto que Deus escolheu eles para fazer, né, para ter o João Batista. E mesmo assim, né, quando o anjo falou para ele do que se tratava, né, ele meio que duvidou, né, ele ficou assim questionando: mas a minha esposa é muito velha e tal. Então a fé dele, tipo assim, acabou sendo abalada ali, né? Ele não acreditou que a esposa tão de idade ia poder engravidar. E isso mostra pra gente o quanto a gente faz isso, né? Muitas vezes a gente quer algo, ora para Deus pedindo algo, mas que se a gente usasse a nossa lógica, a gente saberia que não aconteceria. Mas a gente pede a Deus, né, em oração. A gente precisa ter fé naquilo que a gente está pedindo. Acreditar que Deus é maior do que qualquer coisa e que tudo Ele pode, né? Nesse caso aqui, mesmo ele sendo sacerdote, mesmo eles sendo justos já vivendo, né, os mandamentos, mesmo assim eles ainda ficaram, o Zacarias, no caso, ainda ficou com dúvidas, né, se isso realmente iria acontecer. E aí, por causa disso, então, o anjo deixou ele ficar mudo até o dia que o menino nascesse, né. Achei interessante, assim, a falta de fé dele trouxe, então, essa... Será que dá pra gente chamar de castigo? Como se fosse, né, uma lição para ele aprender. Então, a falta de fé que ele teve acabou lhe trazendo, então, uma dificuldade para que ele, então, lembrasse disso depois, né? E eu sempre com essa colinha entupida, hein? A gente fala de fé com muita frequência, mas é bom lembrar, né, que a gente precisa ter fé, precisa lembrar, exercitar ali a nossa fé, porque muitas vezes a gente está descrente com alguma situação e essa descrença nossa ainda piora, né, a situação toda. Então, muitas vezes se nós tivéssemos um pouquinho mais, né, de fé, as coisas aconteceriam
de uma forma um pouco melhor, né? Deus poderia nos ajudar de uma forma melhor. Só que nos falta, literalmente, né, a fé verdadeira. Precisamos pensar sobre isso para as nossas vidas. Então, continuando agora, vai falar do nascimento, é daquela parte inicial da gravidez, né, de Maria, para o nascimento de Jesus. Peraí, deixa eu tirar aqui. Tá, depois eu recorto. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: Alegre-se, agraciado, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Lemos de 26 a 38, né? Olha a diferença, né? Maria já com... Claro que quando vê um anjo, né, dá aquele medo inicial. Acho que se aparecesse na nossa frente, até nós teríamos medo, né? Ia dizer que era uma alma penada. Mas a Maria já... de pronto se colocou à disposição de Deus, né? E assim aconteceu. Eu gostei que aqui no versículo 37, eu até vou anotar aqui, que eu quero fazer o verso de orno com essa. Peraí que eu vou... Que diz assim: nada, o anjo falou, né? Nada é impossível para Deus. A gente muitas vezes, né, questiona Deus e até as coisas impossíveis ele pode, né? A questão é que nos falta fé, né? É que nem a um paralítico hoje em dia, que a medicina diga que não tem mais o que fazer para a pessoa voltar a andar. Se ela tivesse realmente a fé necessária, talvez poderia acontecer, né? Alguma coisa, a fé em Deus, né? De que isso mudaria. Mas é muito difícil a gente falar dessas coisas do tamanho da nossa fé, porque nem a gente, né? Tem a nossa tão forte assim. A gente estuda a palavra, a gente pratica, tenta, né? Se esforça em praticar. E mesmo assim ainda a nossa fé já é abalada. Então imagina quem não tem Deus no coração, né? Então é difícil, né, da gente separar ali uma lógica, digamos assim, de uma lógica racional, né, do que a fé precisa se apresentar. Porém, a fé da Maria, né, se mostrou ali inabalável, né? Ela já na hora aceitou, entre aspas, o destino dela, né? E se colocou à disposição, né? Olha só que bonito, né? Quantas vezes será que a gente se coloca à disposição de Deus, hein? Assim, inteiramente.
Vamos lá, continuando. Maria visita Isabel. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em voz alta, exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Olha que bacana, né? Ai, meu Deus, minha garganta, gente, perdão. Eu acho tão bacana quando a gente tem uma demonstração assim de fé tão grande, né? A Isabel, tinha certeza que Maria estava assim grávida de Jesus, né? Filho de Deus, que ela chamou de meu Senhor, né? Era o tamanho da fé delas, né? Que era grande, acreditavam em Deus e se colocaram realmente à disposição, né? Tá. Aqui na sequência, a gente tem o Cântico de Maria. Eu vou ler para vocês que é bem bonito. Peraí, eu fui falando e colando agora. Então Maria disse: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos. Com seu braço dispersou os que são soberbos do mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Tive que pegar uma água porque a voz estava sumindo. Com dor de garganta, né? Na verdade, os sintomas que eu tava de gripe esses dias ainda não saíram totalmente de mim. Como se tivesse continuado a gripe. Engraçado, né? Mas continuando. Agora a gente entra na parte da história que fala do nascimento do João Batista. A partir do 57. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias, mas sua mãe tomou a palavra e disse: Não, ele será chamado João. Disseram-lhe: Você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino, para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: O nome dele é João. E imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas.
Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Ah, que legal, né? A vinda de João Batista, né, também trouxe ali uma grande expectativa, né, para vizinhos e pessoas da região, por conta que então todos entenderam que tinha a mão de Deus ali nessa vinda dele, né? É um milagre, né, ela ter engravidado, e também essa questão do pai, né, ter ficado mudo e depois com o nascimento dele, ter voltado a falar. Aqui, então, nós temos o cântico de Zacarias. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia, se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Que bacana, né? Aí então o Zacarias, o pai, né, fez esse cântico, né, profetizou que o menino ia adiante, né, mostrar o caminho para as pessoas, né, se aproximarem mais de Deus, né, e abrindo então digamos assim, o caminho para Jesus, né, poder para as pessoas estarem com o coração um pouquinho mais aberto para Jesus quando ele viesse, né. Eita. Aqui eu quero botar como é que chama? O versículo 37. Mas vamos lá, né, gente? Eu acho que o que a gente pode trazer dessa leitura do capítulo 1, principalmente, é que a gente precisa aprender a crer que Deus faz sempre o melhor na nossa vida, mesmo que a gente não perceba na hora, mesmo que a gente queira diferente, né? A gente precisa ter fé e saber, né, que Deus só permite que aconteçam as coisas conosco se, de alguma maneira, daquilo advirá um bem, né? Se daquilo poderá nos ajudar de alguma forma. Então, a gente precisa crer que Deus faz o melhor em nossa vida, né? Também outra coisa que fala também na história da mãe, né, de Zacarias, que o anjo Gabriel falou, da mãe de João Batista, que o anjo Gabriel falou para o Zacarias que ia ser no tempo certo, né? E uma coisa que a gente tem que lembrar para a nossa vida é o tempo que as coisas acontecem no tempo de Deus e não no nosso tempo, né? A gente tem muito isso de querer fazer as coisas com pressa, de querer as coisas rápido, né?
E, na verdade, a gente acaba ficando frustrado, ficando, né, cobrando coisas de Deus. E, na verdade, a gente tem que trabalhar em nós, a nossa fé, e entender que o tempo é o tempo de Deus e não o nosso tempo, né? E assim, né, para Deus ajudar a gente, para Deus nos escutar, digamos assim, a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Eu vivo falando que não adianta eu procurar botar o joelho no chão pedindo um emprego e ficar dentro de casa ajoelhada rezando por um emprego sem falar com ninguém e sem procurar emprego. Deus não vai mandar alguém vir aqui bater na porta e oferecer um emprego, né? A gente precisa agir, né? Precisa ir procurar o emprego. E aí sim vai ser no tempo de Deus, vai ser o melhor que Ele vai poder nos ajudar a conseguir, né? E aí sim Ele vai poder agir, nos ajudar. Deus só vai conseguir ajudar quem se ajuda. Assim também com tratamento de saúde, família, relacionamentos, né? Então a gente tem que buscar aí um equilíbrio entre o agir, né? Eu vou agir para fazer alguma coisa que eu queira, né? E depois eu tenho que ter um pouco de paciência, né? E esperar o tempo de Deus, né? Tem que ter um equilíbrio ali entre essas duas coisas, porque também muitas vezes a gente age atrás de alguma coisa e dá errado, não funciona. E nesse não funcionar daquela forma que a gente queria, também tem a mão de Deus. Está te livrando de algum problema maior lá na frente, né? Então, se a gente também age demais, forçando demais a situação, também fica difícil, também acaba trazendo muito sofrimento para a gente, né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio ali, né? Entre agir, sim, eu vou agir, vou atrás de parcelar, comprar minha casinha parcelada na Caixa Econômica. Então, tem que fazer um monte de coisa para conseguir. Só que se acontecer, eu fizer 2, 3, 4, 10 vezes e não aprova nunca, mesmo eu tendo todos os documentos corretos, pode ser que Deus esteja preparando algo melhor para a gente depois, né? Tem que ter essa fé, tem que ter esse esperar o tempo de Deus também. Mas temos que correr atrás das coisas, né? Fazer o que é necessário também fazer na nossa parte, né? Bom, hoje então vamos conversar sobre as atividades práticas propostas para essa semana, que semana passada eu me esqueci de falar delas, né? Fiquei falando do Lucas, fiquei falando do Marcos, aí fiz aqui a página, acho que foi da gratidão, não me lembro. Foi semana retrasada ou semana passada? Fiz aqui a página da gratidão, até já está escrita, e algumas coisas, né? E acabou que eu não falei das atividades práticas, né? Então, claro que as nossas atividades práticas dessa semana vai ter que ser sobre a fé, né? Não tem jeito. Então, a primeira atividade eu chamo de exercitar a nossa fé. Como assim, Silmara? No dia a dia da gente, é que cada uma de nós tem uma vida, uma família, umas coisas, né, acontecendo. Então, que nos nossos acontecimentos, na nossa vida, a gente exercite aí a nossa fé, ter fé que Deus faz o melhor, né? Ter fé que se não está acontecendo, pode ser que seja melhor. E assim por diante, sabe? Exercitar essa fé. Isso a gente só consegue exercitando realmente, pensando nela, né? Aí a segunda atividade é um pouco mais prática. Eu acho que a gente deveria orar a Deus, pedindo que dê o melhor para a nossa vida, que nos dê o melhor que Ele acha, né, possível. Não a gente ficar pedindo as coisas, mas pedir a Ele que nos dê o melhor caminho, que nos dê o melhor que seja possível termos na nossa vida. Fazer uma oração curtinha, pedindo isso a Deus todo dia, essa semana, para que isso também até vai ajudar a gente a exercitar a nossa fé. E aí a terceira atividade é prática no sentido de agir no bem.
assim, gente, nas oportunidades que surgirem, né? Ah, sei lá, eu recebi um colega novo na faculdade ou no meu trabalho. Só que eu tô sem paciência, o serviço nem é meu e tal, tô irritada, mas ele tá lá precisando que alguém ensine algo para ele. E eu sei ensinar, sei fazer. Então eu vou lá e vou agir no bem, eu vou fazer esse bem para aquele colega, vou ensinar, vou recepcionar, vou tratá-lo com respeito, né? E vou botar ele no caminho para ir trabalhando, por exemplo, ou fazendo alguma coisa na escola, né? Faculdade, sei lá. Ah, não, eu não saio de casa, não, só tenho a minha família. Então, vamos agindo bem na oportunidade que surgir com a família. Ah, minha filha veio da escola com uma reclamação de bagunça. Ah, então eu não vou gritar nem bater nela, eu vou sentar e tentar conversar de uma forma que amorosa, como Jesus faria, né? Eu vou me esforçar em fazer as minhas atividades do dia bem, né? Ah, que eu vou fazer um alimento para a família, então eu vou fazer com muito amor, com dedicação, fazer com o bem. E assim vai, gente. Vocês vão ver que oportunidade de agir no bem, a gente tem o tempo todinho, o tempo todinho. É só a gente ter olhos, né, de ver, a perceber, né? Agir no bem também é perdoar os outros, alguém que fez algo pra gente, perdoar nós mesmos quando a gente erra, né? A gente erra também, não ficar ali, né, travada na vida por causa disso, perdoar e seguir adiante, né? E assim vai. Gente, eu vou fazer, então, os meus versos journal, que tu vê que eu não escrevi aqui essa semana, foi meio corrida. Já foi os exames do Eduardo, a gente estava um pouco apreensivo e tal, aí teve a gripe também, teve vários eventos online, né? Então acabou que e teve também o meu jantar de surpresa de aniversário. Foi bem corrido, eu não fiz. Então eu vou fazer meus versos journal, vou passar limpa a matéria essa semana mesmo, tá? Vou fotografar e já deixar para vocês lá na comunidade, tá bom? Quero que Deus abençoe a cada um de nós. Fiquem com essa luz da leitura, né, bíblica da palavra no coração de vocês durante toda a semana. E na semana que vem a gente se encontra novamente com um novo estudo. Lembrando que... Deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é dia 18. Dia 27 de agosto será o nosso encontro do Projeto Meu Momento para falar das coisas estudadas. E dia 30 é a festa de 3 anos de lives reflexivas. Convido todas vocês a participarem. Vai ser no Meet também, na sexta-feira, dia 30 às 8 horas, tá bom? Um grande beijo para todos vocês. Fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo.